a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 12, continuando de onde paramos ontem à noite. No desenvolvimento aqui do capítulo 12, nós vamos agora aqui para esse último quadradinho, diligentemente, cujo título é, diga, ninguém faltoso. Então, Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 17. Todos juntos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aleluia. Vamos frisar o versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Repitam vocês. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 14 se torna para nós um dos versículos mais importantes que nós temos aqui nessa carta aos Hebreus, e também no contexto total das Escrituras, já que se pudéssemos resumir a Bíblia toda numa única frase de duas palavras, seria o mandamento de Deus para nós, repita, sede santos. Assim resumimos toda a Bíblia. Portanto, este versículo também é uma sumarização, pode ser considerado um resumo de toda a Escritura Sagrada. Se fôssemos resumir a Bíblia toda em um dos seus versículos, poderia muito bem ser Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repita novamente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na Epístola aos Hebreus, esse versículo traz o principal mandamento ligado aqui ao segundo propósito da Epístola. Nós já vimos que os dois propósitos principais da Epístola aos Hebreus, um deles se resume no capítulo 8, versículo 1, que o essencial das coisas que essa epístola declara é que nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus e que está sentado à direita da majestade de Deus. Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Temos um sumo sacerdote intercedendo por nós. Esse é o primeiro propósito dessa epístola, que nós tenhamos esta consciência, que nós temos um poderoso intercessor
à destra do Pai. Mas também temos um poderoso intercessor dentro de nós, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ambos, tanto Jesus à destra do Pai, como o Espírito Santo dentro de nós, intercedem por nós pelo mesmo motivo. Eles têm comunhão nessa intercessão. Intercedem por nós pela nossa santificação. O modelo da intercessão de Jesus por nós é João capítulo 17, especialmente no versículo 17, onde ele orou ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é o Espírito Santo, como Jesus também escreveu em João 16:13, e ele chamou ali naquele versículo o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Ele é que vos guiará a toda a verdade. Jesus é essa verdade. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, portanto, que nos santifica. Então, primeiro propósito de Hebreus, os cristãos tomarem plena consciência que nós temos um sumo sacerdote intercedendo por nós à direita do Pai, pela nossa santificação. O segundo propósito é a parte prática. Em relação a isso, então, em relação a esse fato de que temos um poderoso Salvador, intercessor, mediador, assentado à direita do Pai, o que nós, na prática, devemos fazer? Nos santificar. O segundo propósito da epístola é trazer para nós esse grande propósito de toda a Escritura, que quem pertence a Deus, quem é povo de Deus, quem é filho de Deus, sejam pessoas que se santifiquem, que têm como meta alcançar a plenitude da santidade. E que cada dia da vida usa para buscar, para seguir essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo escreveu: esta é a vontade de Deus, : a vossa santificação. E naquele contexto, 3 vezes é usada a palavra santificação. Que cada um saiba usar o seu corpo em santificação e honra, porque fomos chamados não para a impureza, mas para a santificação. Glória a Deus. Deus nos quer santos, Deus quer formar filhos santos, Deus quer formar uma família santa que vai morar com Ele na glória. E o instrumento poderoso de Deus para a nossa santificação é a palavra, é o ministério da palavra. Por isso Jesus disse em João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E é a palavra que cumpre na nossa alma, na nossa mente, a nossa alma que é formada de mente, emoções e vontade, o seu mais poderoso ministério. Porque a parte da nossa vida que mais foi atingida pelo pecado foi a alma. Não foi nem o corpo, nem o espírito. O nosso corpo é inocente. Ele é apenas matéria, ele é apenas pó. O espírito está pronto, mas a carne, que é a alma, é fraca. É a alma que foi atingida. E é a alma que precisa de renovação. E a parte principal da nossa alma é a nossa mente. E assim Paulo escreveu o processo de santificação como transformação. Quando ele disse em Romanos 12:2, transformai-vos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação.
A nossa santificação, então, acontece aqui, pela renovação da nossa mente. A maneira como a palavra de Deus renova a nossa mente, Paulo descreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6, quando ele disse: não são carnais as armas da nossa milícia, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Obediência que nós falamos ontem à noite. Os eleitos de Deus são eleitos pela presciência, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Essa obediência não é algo natural em nós. O que é natural em nós, por causa da nossa iniquidade, que é grande, por causa do nosso pecado, o que é natural em nós é a desobediência. É fácil desobedecer, é difícil obedecer. Obedecer não está em nós naturalmente. O que está em nós naturalmente é desobedecer. Portanto, a obediência tem que ser aprendida. É um curso que Deus nos dá. E para isso que Deus estabeleceu a igreja, a congregação, para que sejamos exortados, para que sejamos admoestados, para que sejamos ensinados de maneira contundente nessa obediência. Nós estamos sempre carecentes de aprender obediência, de aprender a obedecer ao Senhor, porque só quem obedece o Senhor entra no reino dos céus. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz, ou seja, o que obedece à vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai foi expressa em toda a sua palavra. Aleluia. E Jesus também ensinou-nos na oração, e a parte central desse ensino foi quando ele ensinou que o que deve fazer parte da nossa oração, uma das coisas principais é orarmos ao Pai dizendo: Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos aqui, amados, não para fazer nossa própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Por isso, aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Venha o que vier para tentar derrubar essa casa, para derrubar essa pessoa, não vai conseguir, porque essa pessoa está firme como uma casa edificada sobre a rocha. Não vai ser derrubada, porque essa pessoa torna a sua vida, pela santificação, uma vida estável e não uma vida instável. É lamentável olharmos para as pessoas que têm uma vida instável, e essa instabilidade afeta tudo. Afeta os relacionamentos, afeta o casamento, afeta a família, afeta a vida profissional, afeta a vida emocional, até a vida financeira. A pessoa instável, tudo na vida dela também será instável. A pessoa estável, tudo na vida dela também será estável. Aleluia. Às vezes tem igrejas por aí que gostam de ficar centralizando certas coisas, tentando apagar incêndios, é chamada igreja bombeiro, tentando apagar incêndios, né? Problemas de casais, os casais estão com problemas, vamos fazer encontros de casais. Os jovens estão com problemas, vamos fazer encontro de jovens para ver se resolve esses problemas. Esses encontros, esses congressos, eles não resolvem nada, eles são paliativo.
O que está fazendo essas pessoas sofrerem, terem problemas na juventude, terem problemas no casamento, terem problemas em qualquer área da sua vida, é porque a vida delas não está sendo edificada sobre a rocha. O que elas precisam não é de um encontro particular, de um retiro particular. O que elas precisam é se converter a Cristo, se voltar para a palavra de Deus, e obedecer essa palavra, e aí as suas vidas serão estáveis, e essa estabilidade vai refletir em tudo, em todos os detalhes da sua vida. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Nós temos 30 anos de casados e nunca fomos a nenhum retiro de casal. Porque o nosso retiro de casal está todo aqui, em 66 pregações. Porque nós meditamos na palavra de dia e de noite e colocamos em prática na nossa vida. Então nós temos estabilidade matrimonial, estabilidade emocional, estabilidade intelectual, estabilidade material, porque Deus é a nossa rocha e em cima dele a nossa vida se torna estável. Aleluia. A santificação é o segredo da estabilização. Ser uma pessoa firme, ser uma pessoa inabalável, ser uma pessoa que não vai ser, como Paulo disse em Efésios capítulo 4, como meninos levados de um lado para o outro por toda sorte de vento e doutrina, segundo a malignidade dos homens, mas somos pessoas que estão em tudo crescendo a estatura da maturidade de Cristo Jesus, para ser varão perfeito como Ele é, para ser santos como Ele é santo. O problema do cristianismo em toda a história do cristianismo se chama chamados. O segredo está em Mateus 22:14, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os muitos chamados, que portanto sempre serão a maioria no cristianismo e que não terão salvação, porque não são estáveis e nem buscam essa estabilidade, são instáveis, porque não se santificam, porque não se transformam mediante a renovação da sua mente, não se aproximam da palavra, não meditam nela de dia e de noite, vivem um cristianismo raso, ralo, fraco, vida de oração é fraca, vida de congregação é fraca, mas a vida do mundo deles é forte. Eles investem muito mais no mundo, mais na carne, do que nas coisas espirituais. Por isso os muitos chamados não têm salvação. Os muitos chamados serão faltosos. Os muitos chamados serão aqueles que estão descritos aqui no versículo 15, como aqueles que se separam da graça. Os muitos chamados são comparados nesse texto que nós estamos lendo hoje a Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Os muitos chamados, por todos os pratos que o mundo lhes oferecem, eles dão as costas ao Evangelho, dão as costas a Cristo, porque eles estão famintos pelos pratos que o mundo oferece. Só os poucos escolhidos verdadeiramente dão as costas para o mundo para comer do maná celestial do céu, que é a palavra de Deus, Cristo Jesus, o pão da vida que Deus deu para nós. Então aqui, amados, nós não nos iludimos. O problema do cristianismo é a maioria dos cristãos, porque a maioria dos cristãos não é eleita. A maioria dos cristãos são chamados. E no meio deles existe o que a Bíblia chama de remanescente fiel. O remanescente fiel são os eleitos, tanto da antiga quanto da nova aliança. O remanescente da antiga aliança foi citado pelo apóstolo Paulo em Romanos,
capítulo 9, vamos abrir. Romanos, capítulo de número 9, versículo 27. Romanos 9, 27. O que vamos ler nesse versículo? O remanescente fiel do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ou seja, os eleitos da Antiga Aliança. Romanos 9, 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Leiam. Aleluia. No Antigo Testamento, o número dos filhos de Israel era elevado, porque Deus prometeu a Abraão: os teus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas do céu ou do que os grãos de areia na praia. Mas esse número todo dos descendentes de Abraão, dos filhos de Israel, não são salvos, mas o remanescente. Sabe o que a palavra remanescente significa? Resto. Remanescente é a mesma coisa que resto. Só um resto. Só um restante. Ou seja, somente poucos. Só os poucos escolhidos é que são salvos. A mesma coisa acontece na nova aliança. Na nova aliança é o que Paulo chama de o tempo de hoje. Em Romanos 11, agora, versículo 5. Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Leiam. Este aqui é o remanescente da nova aliança, o remanescente do novo Israel de Deus, que é chamado de igreja. A igreja de Jesus Cristo, a igreja eleita, é o remanescente segundo a eleição da graça. A graça elege. A graça não agracia todos com a salvação. A graça elege os que serão salvos. Os salvos são um remanescente, um resto, um restante. Os que são chamados de poucos escolhidos. Por isso, como no Antigo Testamento era grande o número dos descendentes de Israel, mas um remanescente é salvo, também na nova aliança é grande o número das pessoas que tomam para si mesmas o título de cristãos. Muitos são chamados de cristãos. No catolicismo são chamados de cristãos, no espiritismo são chamados de cristãos, no protestantismo são chamados de cristãos, são todos chamados de cristãos. Mas só o remanescente é salvo, porque o remanescente é escolhido pela graça. É remanescente segundo a eleição da graça. Os outros são chamados. Os chamados não se santificam. Os chamados podem até experimentar uma parte da graça. Podem experimentar temporariamente um dom da fé ou alguma coisa que Deus lhes dá através da sua palavra. Mas eles não serão salvos porque eles decaem desta situação de graça a qual Deus os chamou. Por isso são chamados. Mas eles decaem deste chamado, separando-se da graça. O autor de Hebreus falou dessa queda. A queda
A queda é chamada de apostasia. Foi o que nós lemos em Hebreus. Aí nós já vimos em Hebreus anteriormente, ainda quando estávamos na primeira parte, no capítulo 6 de Hebreus. Vamos abrir. Capítulo 6 de Hebreus, versículos de 4 a 6. Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Vamos ler juntos? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Você notou a repetição da palavra impossível? Tá? Versículo 4 é impossível, versículo 6 é impossível. Significa que nem Deus recupera mais estas pessoas. O versículo 6 diz que é impossível outra vez renová-los para arrependimento. No texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 12, quando fala acerca de Esaú, diz que ele não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú foi faltoso. Esaú representa os muito chamados, enquanto Jacó, o irmão de Esaú, representa os poucos escolhidos. Por isso, quando Jacó e Esaú, que eram gêmeos, estavam ainda no ventre da sua mãe, olha o que Deus disse para ela, olha o que Deus disse para essa mãe. Volta para Romanos capítulo 9, voltando aí para Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos capítulo 9, versículo 11, Deus disse para aquela mulher: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém? O texto original não diz me aborreci de Esaú. O texto original em hebraico diz amei Jacó e odiei Esaú. Muito mais forte do que dizer me aborreci. Tá? O texto original diz odiei Esaú. Deus odeia sim. A ira de Deus é ódio santo. Ódio de Deus contra a impiedade. E a pior de todas as impiedades são as pessoas que foram chamadas a serem santas, chamados a serem povo de Deus. Esaú foi chamado a ser povo de Deus. Ele é descendente de Abraão. Ele era o primogênito de Jacó, e naquela época tinha então o direito de primogenitura, que era uma dádiva de Deus ao filho mais velho, e ele vendeu isso por um repasto, por um prato de lentilhas. Não valorizou a bênção, separou-se da graça. Esaú foi faltoso. Esaú representa todos os muitos chamados. Deus odeia Esaú. Jacó representa os poucos escolhidos. Deus ama Jacó. Amei Jacó, odiei Esaú. Palavra muito forte nos dias de hoje, onde as pessoas acham que Deus não é assim.
Deus é justo. Deus é amor que não se alegra com a injustiça. O pecado é uma grande injustiça. E de todos os pecadores, o pior grupo que existe é o grupo dos muitos chamados. Existem 3 grupos. Todos fazíamos parte do primeiro grupo. O primeiro grupo era mais global. O primeiro grupo era um grupo geral, generalizado. O primeiro grupo foi descrito em Romanos 3, 23. É o grupo chamado todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Desse grupo geral de todos, Deus chama muitos. Deus não chama todos. A fé não é de todos. Deus não chama todos. Deus chama muitos. Esses muitos, em relação a todos, ainda é uma minoria. Ainda é uma minoria. A maioria dos seres humanos que vêm à Terra jamais experimentam nada de conversão a Deus, de graça de Deus para salvação. Jamais. Nascem cruamente no pecado e vivem e morrem cruamente no pecado. Isso acontece com a maioria da humanidade. Mas uma minoria chamada de muitos são chamados pela pregação do Evangelho, chamados pela pregação da palavra de Deus. Mas desses muitos, a maioria se separa da graça pelo seu pecado, pela sua iniquidade, como Esaú não valorizou a sua bênção da primogenitura, eles também não valorizam a bênção do primogênito de Deus, Cristo Jesus, e se separam da graça porque são faltosos na santificação, não se santificam, acham que não precisam. Portanto, desses muitos, Deus ainda separa um grupo menor, o menor grupo, que é chamado de remanescente fiel. Esse menor grupo é o grupo dos poucos escolhidos. Você percebeu isso? São 3 grupos, repita comigo: todos, muitos, poucos. 3 grupos: o grupo do todos, o grupo do muitos e o grupo dos poucos. Somente os poucos serão salvos, porque esses poucos são escolhidos e esses poucos farão de tudo para jamais serem faltosos e jamais se separarem da graça de Deus. Aleluia? Então volta para Hebreus capítulo 12, e o versículo que nós lemos principalmente então foi o versículo 15. O versículo 15. A santificação é o meio pelo qual os eleitos fazem o quê? Olha o início do versículo 15. Atentam diligentemente por não serem faltosos. Tá? A santificação é o meio pelo qual os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, atentam, colocam toda a sua atenção, voltam a máxima atenção de sua vida para serem diligentes. Diligentes, nós vimos em Hebreus que diligente é o contrário de indolente. Os chamados são indolentes. Os eleitos são diligentes. Indolentes são preguiçosos espirituais. Indolentes são crentes carnais. Diligentes são crentes espirituais.
Paulo fez essa diferença em 1 Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3, entre homem espiritual e o homem carnal. O homem natural faz parte do todos. Todos são homens naturais. Eles não nasceram de novo. Eles não entendem as coisas do Espírito e nem podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual tem a mente de Cristo, porque ele tem transformação de vida mediante a renovação da sua mente. Mas o homem carnal é o crente que não é natural, ele não faz parte do todos, mas ele também não faz parte dos poucos espirituais. Ele é um meio termo, ele é o carnal, o crente carnal. Ele é comparado aqui a Esaú, é o que se separa da graça. Ele não é diligente, ele é indolente. Por isso ele foi comparado na mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, no Apocalipse, à temperatura de morno. Ali Jesus fala de 3 temperaturas. Tu não és nem quente, nem frio. Tu és morno. E por isso, porque és morno, não és nem quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O quente é o homem espiritual. São os poucos escolhidos são quentes. São quentes. Por isso eles são diligentes. O frio é o homem natural. Os que nunca foram convertidos fazem parte do grupo dos todos. Até a morte e por toda a eternidade no lago de fogo e de enxofre. O pior dos 3 grupos são os mornos. Os que estão aí no meio termo, nem lá nem cá, em cima do muro. Que não são diligentes com a graça que receberam, são indolentes, são preguiçosos. Estes, amados, são, infelizmente temos que dizê-lo, a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes, incluindo aqui pastores e líderes de igrejas e denominações. São carnais. Por isso amam o mundo e amam as coisas do mundo, quando a Bíblia declara que aquele que ama o mundo não está nele o amor do Pai. Sabe o que está nele? O ódio do Pai, porque é Esaú. Amei Jacó e odiei Esaú. Isso é muito forte e é a verdade. A verdade é forte assim mesmo. Essas pessoas são faltosas, são pessoas indolentes, são pessoas que não estão atentando diligentemente para não serem faltosos. Não, elas são faltosas. Faltam na oração, faltam na meditação da palavra, faltam na congregação, faltam na prática da obediência, faltam na sua santificação, são relaxadas em tudo nas coisas espirituais e pensa que vai para o céu. Estão enganadas, não vão para o céu, elas vão para o lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, se pegarmos esses 3 grupos, os crentes carnais, os crentes indolentes, esses muito chamados, é o pior tipo de ser humano que há na humanidade. Porque os naturais, os homens não convertidos, digamos assim, que eles teriam uma desculpa, já que nunca foram convertidos, já que nunca experimentaram a graça, já que nunca foram realmente de Deus. Mas os muito chamados não têm qualquer desculpa, porque eles foram alcançados também pela obra de Deus, foram alcançados pela pregação do Evangelho, encheram igrejas cristãs, e no entanto, apesar de tudo isso, de terem se declarado cristãos, de serem, como nós cantamos nesse último cântico aqui, a palavra que vem lá do livro das Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas 7:14,
Povo que se chama pelo meu nome, se chamaram pelo nome de cristãos, se chamaram pelo nome de filhos de Deus, viveram de culto em culto, invocando Jesus como Senhor, dizendo Senhor, Senhor, mas não fazendo na prática, não praticando, não obedecendo à vontade do Pai. Não há salvação para essas pessoas, elas são faltosas. E por serem faltosas, elas se separam da graça de Deus e caem na apostasia. Caem na apostasia, como nós vimos em 1 Timóteo, no ano passado, quando estudamos toda a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, onde está profetizado, e Paulo diz, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios que estão sendo pregadas por aí afora e fazem o maior sucesso com esses tais falsos cristãos, falsos crentes, esses tais chamados que são preguiçosos, indolentes, que não se santificam e que vivem tentando se auto-justificar de seus pecados e se tornam cada dia mais mundanos, mundanizando cultos, mundanizando igrejas. As igrejas cristãs, ao invés de cristianizarem o mundo, estão sendo mundanizadas por ele. Porque o maior número de crentes é de chamados e o menor número é de escolhidos. Mas os escolhidos são diligentes. Os escolhidos são, no singular, a igreja de Cristo Jesus. Que ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre essa pedra eu mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja, o que Jesus chama ali de a minha igreja, é exclusivamente a igreja eleita. Os eleitos conforme a eleição da graça. Então, voltando para Hebreus 12, 15, quem são os eleitos? São aqueles que atentam diligentemente para não serem faltosos, para não se separarem da graça de Deus. Quem está na graça é agraciado. E quem se separa da graça? Fica como? Desgraçado. Perde a graça. Por isso ele completa dizendo, nem haja alguma raiz de amargura. Não haja raiz de amargura nos corações. Por isso que o versículo 14, que nós trabalhamos no sábado da semana passada, começa dizendo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós vimos naquela reunião, qual é a relação da santificação com esse seguir a paz com todos? Porque um dos pecados mais terríveis que pode nos levar a nos separar da graça de Deus é guardar em nossos corações a amargura, rancores, ressentimentos contra outras pessoas. Esaú estava mortalmente amargurado e ressentido contra o seu irmão Jacó, querendo matá-lo, fazendo planos de matar esse irmão, como também Caim fez plano e conseguiu executar o seu plano de matar Abel. A mesma amargura foi encontrada também no coração de Esaú. Por isso, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam
contaminados. Porque a amargura é contagiosa. O rancor é uma coisa contagiosa. O ressentimento é uma doença contagiosa. As pessoas contaminam, comunidades inteiras, igrejas inteiras podem ser contaminadas se as pessoas não aprendem a perdoar e a lidar com isso e não ficar com seus corações amargurados por nenhuma razão, por nenhum motivo ou contra quem quer que seja. Porque isso são ervas daninhas dentro da plantação de Deus. Aleluia. E o 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. O que significa impuro e qual é a relação de impuro com profano? O que é profano? Tira a preposição pró, fica só com fano. Fano é uma palavra hebraica. A palavra hebraica que significa face. A face de Deus. Quando coloca um pró aí antes, profano. Profano. O homem profano é aquele que se volta contra Deus. Por isso, tudo que é profano são coisas voltadas contra Deus. Tem crentes hoje aí que gostam de ouvir música do mundo. São músicas profanas. Essas músicas, elas são contra Deus. E se elas são contra Deus, elas são um culto a Satanás. Quem gosta delas, cultua Satanás. Porque são profanas. Tudo que é no mundo, tudo o que há no mundo hoje é profano. Tudo, exatamente tudo. Por isso 1 João capítulo 2 está escrito: tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo o que há no mundo é profano. Tudo o que há no mundo é contra Deus. São mãos levantadas contra Deus. São vozes levantadas contra Deus. São ações que se desenvolvem, se levantam contra Deus. Isso é profanação. No discurso do Sermão da Montanha, Jesus disse: benditos os puros de coração, porque verão a Deus. Puro significa não ter ninguém e nada em seu coração a não ser Deus. Por isso, quando eu falo de pureza, eu faço uma comparação com a água, né? Vamos supor que aqui tem água pura, tomara que seja bem pura. Água pura, tá? Água pura. Se eu colocar terra aqui dentro, ela continua pura? Não. Dá para beber água com terra? É ruim, né? Não vai ser muito boa para ter micróbios, etc. Ficou impura. Se eu colocar açúcar, fica pura? Mas eu posso beber? Eu não posso, porque eu tenho diabetes. Não, mas quem não tiver pode beber água com açúcar. Pode beber água com açúcar, mas não é água pura, é água misturada com açúcar. Eu gosto de dar esse exemplo, porque muita gente pensa que impureza é só coisa suja. Pode ter coisas que não sejam necessariamente sujas, mas que se transformam em impureza. Pureza significa algo sem nenhuma mistura. Isso é algo puro. O ouro puro é o ouro sem nenhuma impureza. O ouro com impureza, ele perde o seu valor, é o ouro de tolo. Mas o ouro puro, provado no fogo, se torna puro sem nenhuma impureza. Sem nenhuma contaminação terrena, sem nenhuma contaminação da terra. Puros. Deus nos quer puros.
Por isso a santificação é a mesma coisa que purificação. Santificar-se é purificar-se. Purificar-se do quê? Das coisas profanas. O mundo está cheio de coisas profanas, que são exatamente contra Deus. E é por isso que então nesse versículo diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Os impuros, os profanos, dão as costas a Deus, dão as costas a Cristo, dão as costas ao Evangelho por amor ao presente século, por amor às coisas do mundo. São pessoas profanas, profanações, cometem profanações. Nós adoramos a Deus, somos chamados a ser os adoradores que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. E aí terminando no versículo 17, pois sabeis também que, posteriormente, esse Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Foi rejeitado por quem, amados? Tem gente pregando por aí, Deus não rejeita ninguém. Rejeita sim. Tem até música que diz por aí, Deus não rejeita a oração. Deus rejeita muitas orações. Rejeita. Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Porque era uma pessoa impura, profana e que se separou da graça de Deus. Porque foi faltoso. Repita, ninguém seja faltoso. Aleluia. Fique de pé e ore comigo agora. Obrigado, Senhor.